Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. A Bíblia diz que quando você recebe o dom da justiça, você reina em vida. E quando você reina em vida, você não tem vícios. Quando você reina em vida, você não tem hábitos ruins. Porque você está reinando. Você reina sobre essas coisas. Sing, I believe, I'm righteous to the one. Your obedience has won. I rest in all you've done. I believe you are everything I need. More of you and less of me. I fall at your feet. And now I see, as you are, so are we. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah. Jesus, you reign. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah. Jesus, you reign. Hoje com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão? Amém. A história de Abraão e seus dois filhos, Ismael e Isaque. E a Bíblia diz em Gálatas 4, veja, a tipologia está em Gálatas 4. Ismael nasceu de uma outra mulher. E aquela mulher é um tipo do Monte Sinai. Correto? Um tipo da lei. E a Bíblia diz que ela produz escravidão. Mas nós somos filhos da livre. Nós, como Isaque, somos filhos de Sara. Graça. Amém? Assim, Isaque e Ismael compartilham o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Amém? É surpreendente que a Bíblia diz que o filho que foi nascido da lei, que a mãe era lei, perseguiu aquele que era nascido da graça. Nunca é do outro jeito. E vai continuar sendo assim. Mas você sabia que Sara disse, manda embora a serva, expulse-a. Todo o sistema, expulse. Porque o filho da escrava não vai herdar com o meu filho, ela disse. E Deus disse para Abraão, escute o que ela diz. Deus estava ali. Amém? Deus não gosta de mistura. Você me escuta? Jesus disse assim, eu gostaria que vocês fossem quentes ou frios. Eu entendo a parte quente. Você está incendiado por Jesus, muito quente. Você entende? Mais frio. Queria que fossem quentes ou queria que fossem frios? Essa parte eu não entendo. Frio significa o quê? Você não está estudando a Bíblia, não está orando. Isso é frio. Mas, no contexto desses dois concertos, ele diz, gostaria que vocês fossem da graça ou completamente da lei. Porque se estiverem sob a lei, vocês vão se ajoelhar e buscar a importância da graça. Mas o que eu não suporto é a mornidão, a mistura. Tenho vontade de vomitar. Eu quero vomitar do meu ser, disse Jesus. Tenho vontade de cuspir fora da minha boca. Você já leu isso? Jesus disse que não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Não podemos comprometer a lei e a graça. Pastor, eu creio na graça, mas eu acho que às vezes precisa de um pouquinho de lei. Não existe espaço para essa mistura. Vocês me escutam? Jesus é tão precioso, Ele é santo, 3 vezes santo. Sua santidade é tão grande que Ele pode se mover entre os excluídos.
Eles podem tocá-lo sem contaminá-lo. Quando eles o tocavam, recebiam o que ele tinha. Ele nunca recebia o que eles tinham. Existe uma corrente no cristianismo que diz: nós não podemos tocar, não podemos nos misturar com o mundo. Aprendemos sobre o mundanismo ontem. Mundanismo, em 1 João não ame o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está lá. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é o amor pelo Pai. Ele não está dizendo que as pessoas amam o mundo, não amam o Pai. Não, está dizendo que as pessoas que amam o mundo não entendem como o Pai as ama. Se elas entendessem como o Pai as ama, elas não amariam o mundo. Pastores e líderes, essa é a solução para o mundanismo nos bancos da igreja. Revele o amor do Pai. E quando você fala sobre graça e esperança, eles dizem: isso é maravilhoso, amém. Isso é básico, mas é maravilhoso, você sabe disso. Essas foram as duas primeiras palavras que Nicodemos falou com Jesus quando ele veio procurá-lo à noite. E ele veio à noite porque não queria que ninguém o visse. Mas ele estava com fome, ele estava com sede, pela verdade que o libertaria. Ele veio a Jesus à noite, suas primeiras palavras foram: nós sabemos. E ele disse a Jesus: sabemos que és mestre vindo de Deus. E Jesus falou com ele dizendo: você deve nascer de novo. Imagine dizer a um homem que era bem instruído, era um rabino mestre em Israel, dizer para ele: tudo em você precisa nascer de novo. Ele não disse isso para a mulher no poço, que tinha 5 maridos e que aquele com quem vivia não era seu marido. Em outras palavras, ela está vivendo em adultério e Jesus tratou-a com cortesia. Eu chamo isso de sanduíche divino. Ele a elogiou primeiro, falou a respeito do seu pecado e terminou o sanduíche com um elogio. Ele disse: vai, chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Olhou e disse, o primeiro elogio: você disse bem, não tem marido. Bang. Porque você teve 5 maridos, aqui vem a revelação. E nisso você disse certo. Bem, uma outra fatia. Não é maravilhoso como o Senhor Jesus alcança as pessoas? Por que ele teve que revelar o pecado dela? O fato é esse: se ele não revelasse o pecado dela, fazendo-a ciente de que ele a conhecia, ela nunca se sentiria amada e que o Senhor a amava. Porque ela pensava: ele não conhece a respeito da minha vida, por isso ele me ama. Se ele soubesse quem eu sou, ele não me amaria. Mas quando o Senhor revela os seus pecados e que conhece tudo sobre você e assim mesmo ele lhe ama, ele está falando assim com ela. Você sabe por que Jesus foi tão forte com a hipocrisia? Eu perguntei: Senhor, por que o Senhor é tão forte com a hipocrisia? E o Senhor me disse: porque, filho, eu amo as pessoas. Algo que ele não suporta é a hipocrisia, e por isso ele é tão duro contra a hipocrisia, porque a hipocrisia é tentar ser alguém que você não é. Se você tenta ser alguém que você não é, mesmo que seja no primeiro dia de namoro, você tenta ser alguém que você não é, mesmo se essa pessoa se apaixona por você, você nunca vai se sentir amado. Porque você não vai ter certeza que essa pessoa ama você. Em algum momento no relacionamento você tem que ser você. Quando você sabe que uma pessoa sabe tudo sobre você e mesmo assim ama você, aí você se sente amado. Jesus estava trazendo essa mulher para essa experiência. Ele sabia tudo sobre ela e ainda assim amava. Pense sobre isso. Ela estava tão feliz que ele era o Messias, que ela deixou o balde de água. Quem precisa de um balde quando você tem um poço? Dentro de você, fluindo para a vida eterna. Ela deixou tudo e foi para a cidade. Veja bem, ela veio sozinha para o poço e era meio-dia. Habitualmente as mulheres iam buscar água de manhã quando estava frio em Israel, correto? É muito quente em Israel ao meio-dia, mas ela não queria que os fofoqueiros a vissem lá. Ela era excluída, alienada, mas aqui, depois que ela encontrou Jesus, olhe que essa mulher introvertida, ela deixou tudo para trás e foi para a cidade e disse para a cidade inteira: venham ver o homem que disse tudo sobre a minha vida. Ela se tornou evangelista. No meio tempo, os discípulos de Jesus foram comprar comida e voltaram no McDonald's ou outra lanchonete. E eles falaram para Jesus: trouxemos comida, Senhor. E o Senhor disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E ele estava restaurado. Quando eles saíram, Jesus, em sua humanidade,
Ele estava cansado, sentado no poço, quando eles saíram. Agora, quando eles voltaram, ele estava revigorado, estava forte, como se ele tivesse comido. Sabe o que aconteceu? Uma pecadora veio e recebeu dele. Sempre que você vem, você recebe de Jesus, correto? E ele se sente reinvigorado. Se um homem extrai forças de um homem, ambos vão desmaiar. Se suas energias forem extraídas, mas o Senhor é diferente. Sempre que você tira dele, ele se torna mais forte. Veja, a essência da graça é suprir. A essência da lei é exigir. Sob qual você está vivendo? Você é orientado pela demanda ou pelo suprimento? Quando você enfrentar essa semana, você vai enfrentar abalado? Talvez você tenha grandes desafios para enfrentar, o seu patrão quer que você faça alguma coisa, seja o que for, você vai enfrentar se sentindo exigido? Você vai estar estressado, você vai estar deprimido, mas se você olhar e disser, o suprimento vai estar lá, o suprimento vai estar lá. Seja orientado pelo suprimento. Você entende que a graça é suprimento, a lei é exigência. Deus exige do homem, você não matará, você não fará isso, não fará aquilo. Graça supre a justiça para que o homem receba. Amém? Assim, Jesus no poço, mesmo cansado, possui uma plenitude que vai além da humanidade para que você tire dele. E se alguém tira dele, ele é revigorado. Veja o que Davi disse. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Tomarei o cálice da salvação. A forma como você agradece a Deus extraindo mais dele. Ele ama quando você recebe. Amém? Receba mais dele. Mas, pastor, o senhor sabe que a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Sim, quando se refere ao horizontal. Como o homem dando para o homem é melhor dar do que receber. Mas quando se refere a Deus e você, vertical, é mais bem-aventurada coisa receber do que dar. Porque a posição do abençoador é mais alta do que a do abençoado. Sem qualquer dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Vocês me acompanham? Amém? Os grandes doadores na igreja são os maiores recebedores. Os maiores servos da igreja são os maiores recebedores. Amém? Quanto mais você recebe, mais você dá. Quando se refere ao Senhor, não tente dar para Ele, tire dele. Amém? Ele quer que você receba dele. Você sabia que a advertência mais comum que Jesus usava com seus discípulos, você sabe qual é? Quando ele os corrigia, ele sempre dizia, oh, vocês de pouca fé. Vocês de pouca fé. Ele nunca dizia vocês de pouca santidade. Oh, você é de pouco aprendizado. Ou você é de pouco jejum. Dá para notar. Mas ele dizia sempre, vocês de pouca fé. Você sabe o que é fé? Quando nós entendemos o que é fé, mesmo suas correções são encorajamentos. Pouca fé significa que ele os corrigia sempre. Vocês de pouca fé. Você sabe o que pouca fé significa? Fé é uma mão que tira. Ele está dizendo, vocês que extraem tão pouco de mim. Vocês que confiam tão pouco em mim. Eu sou Deus encarnado. Eu sou a plenitude de toda a bênção. Venham, tirem mais de mim. Por que vocês tiram tão pouco? Vocês que têm pouca fé. Tirem, tirem. E me agradarão. O Senhor ama quando você vem a Ele e recebe. Oh, Deus, tira somente a metade do peso, o resto eu posso carregar. O Senhor tem tantas coisas nas suas mãos, Senhor, tira só a metade, eu posso cuidar do resto. Que insulto. Amém? Não ore somente por trabalho, ore por emprego. Amém? Quando pensamos na santidade, Deus é sempre santo, mas Jesus se movia entre pecadores. O leproso veio a ele, e na lei, se você tocasse no leproso, o impuro lhe faria impuro. O puro ficaria impuro. Quando Jesus desceu da montanha, tinha um leproso que veio a ele e disse, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele não duvidou do seu poder. Ele duvidou da sua vontade. E Jesus afirmou categoricamente, escute, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você está enfermo, você diz, Deus pode, mas Ele quer, Ele está dizendo, eu quero. Não somente Ele diz, eu quero, mas Ele tocou no leproso. Não sei há quanto tempo ele não recebia um toque humano. Provavelmente era casado e tinha filhos, provavelmente era um homem crescido.
E ele não era tocado há muito tempo. Eu amo porque o Senhor não somente perdoa, mas perdoa carregando-nos nos seus ombros. O pai corre para encontrar o pródigo. Não é somente o ato, é o seu estilo que aquece meu coração. Ele perdoa totalmente, perdoa livremente. Você me escuta? E Jesus tocou o homem e disse, eu quero ser limpo. E imediatamente a lepra foi curada. Dessa vez, sob a graça, o puro fez o impuro puro. Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a santidade é contagiosa. A saúde é contagiosa. Nós temos que dizer para os nossos filhos, não tenham medo do mundo. Vão lá e contamine o mundo com a graça, o amor e o poder de Deus. Aleluia! Amém! Agora, existem aqueles que olham para a esperança, para a graça e para o amor, e eles dizem, essa mensagem é para aqueles que não entendem a santidade de Deus, que é mais profunda. A graça é básica. Veja, muita gente vai para a graça e para a esperança e para o amor, mas depois que eles conhecem o ABC, é tempo de ir para a santidade. Você já ouviu isso? Ontem eu compartilhei que Deus colocou Israel, quando Israel era nefiós, em grego, uma criança, no livro de Gálatas, ele o submeteu à lei. Quando a plenitude dos tempos veio, Deus enviou seu Filho para redimir aqueles que estavam sob a lei e dar a eles, não nefiós, mas ruiós, filiação. Quando Israel era um bebê, Deus os colocou sob a lei. Quando Jesus veio, Deus colocou aqueles que creem sob a sua filiação. E o que isso nos diz? Isso nos diz que a lei é básica, graça é maturidade. Quando Cristo veio, Ele trouxe maturidade. Amém? Quando meus filhos eram pequenos e os seus amigos vinham à nossa casa, eles não tinham maturidade, eles iam brincar na cozinha, eu ia lá e dizia, não toque nas facas, não toque no fogão. Quando adultos vêm à minha casa, eu não digo, não brinquem com as facas. Porque são adultos. Regras e regulamentos são para bebês. Você me escuta? A Bíblia diz em Hebreus 5, o que bebe leite não é treinado na palavra da justiça. Significa que alguém que é bebê ainda não entendeu a justiça. Ele não é treinado na terminologia, na palavra justiça. Se eu perguntar a você agora o que é justiça? Bem, justiça o senhor sabe, são coisas que você faz bem e tudo se alinha com Deus. E você faz tudo certo. Tim mostrou que é um bebê na fé. Você sabe, um crente maduro é alguém que é desmamado, alguém que entende a justiça no Evangelho. Justiça no Novo Testamento é uma dádiva. É uma dádiva que foi paga por Jesus. Assim, se você não entende a palavra da justiça, você é destreinado na palavra da justiça. E se você confunde essa mensagem, você estará declarando para as pessoas que são justas pelo sangue, você tem que ser justo. Amém? Como o diabo disse para Adão e Eva, vocês serão como Deus, quando eles já eram como Deus. Quanto mais você tenta ser como Deus, mais você cai da graça. Tendo recebido o dom da justiça que Deus deu para você, quanto mais você tenta ser justo, depois disso você cai da graça. O melhor a fazer é dizer, Pai, te agradeço porque sou justiça de Deus em Cristo. Eu compartilhei no primeiro culto que existia um jovem que escreveu para mim de Nova York, ele tem 20 anos agora, desde os 13 anos ele era preso pela pornografia. E ele assistia todos os dias e ele disse, Pastor Prince, eu luto artes marciais, eu sou muito disciplinado e eu usei essa minha disciplina para tentar vencer esse vício, mas não consegui porque era um vício. Mas quando escutei sua mensagem, que quando pecamos, temos que confessar que somos a justiça em Cristo, confessar que você ainda é justo em Cristo. Simplesmente confesse. Ele diz, todas as vezes que eu assistia pornografia, eu confessava que eu era a justiça de Deus em Cristo. E ele diz, pastor, já se passou mais de um ano e desde então eu não assisto mais pornografia. Agora, não aconteceu da noite para o dia. Eu tenho escutado muitos testemunhos de pessoas que são presas por drogas, viciadas nos cigarros,
pessoas que têm todo tipo de vícios, certo? Desordens de alimentação, e essas pessoas, quando estão pecando, eu digo, confessem que vocês são a justiça de Deus em Cristo, mesmo que ainda estejam fazendo. Mesmo assim, confessem. E quando elas confessam, o inimigo diz, você é um hipócrita, como você pode confessar isso? Mas a Bíblia diz que quando você recebe o dom da justiça, você reina em vida. E quando você reina em vida, seu vício vai embora. Quando você reina em vida, o mal vai embora. Quando você reina em vida, o diabo não reina. Porque você está reinando. Você reina sobre essas coisas. Vocês me escutam? Justiça é a revelação do Evangelho. Nos esquecemos que o Evangelho é a justiça pela fé. Quando você escuta essas coisas, pessoas dizendo isso, a América precisa voltar para a justiça. Eu entendo essa terminologia, eu aprecio as boas intenções e os motivos que as pessoas têm, correto? Em proclamar isso. Eu creio que muitas pessoas estão proclamando isso e são boas pessoas. O coração deles é definitivamente bom. Com tudo que eles querem dizer é isso. Pare de fazer o errado. Faça o que é certo e a América vai ficar bem. Mas essa não é a resposta. Ou então Jesus não precisava ter vindo. Eles já tinham a lei. Se eles pudessem parar o errado e fazer o certo, não precisariam de Jesus. É o que a lei estava ensinando. Não, amigo, mas se pensamos que a América precisa voltar para o dom da justiça e entender o Evangelho, aí existe esperança. E a América vai ser transformada. Não esqueça que os fundadores desse país não foram pessoas que pararam de fazer o erro e fizeram o certo. São pessoas que creram no nome de Jesus e que não se envergonharam dele. Até na Constituição, isso está bem claro. Eles eram crentes no Evangelho de Jesus Cristo. Eles proclamavam o Evangelho abertamente. Amém? Eles eram crentes. Crer certo produz viver certo. Produz liderança íntegra. Liderança de excelência. Mas queremos esse resultado sem crer no Evangelho. Somente dizer, seja íntegro, seja honesto. Falar disso é falar de resultados. Quando Deus está falando a respeito da raiz que produz o fruto. Veja em Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. E todos nós queremos que o povo tenha o fruto do Espírito, amém? Queremos nossos filhos cheios do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Até o domínio próprio é fruto do Espírito. Mas não esqueça que a lista que está em Gálatas 5, o fruto do Espírito, aparece em Gálatas 5, mas Gálatas 1, 2, 3, 4... Paulo fala a respeito da lei e da graça, lei e graça, lei e graça. E ele diz, se vocês estão na graça, este é o fruto. Se vocês estão na lei, essas são as obras. Eu acho interessante que ele chama obras da carne, não frutos da carne. Quanto ao Espírito, são frutos do Espírito. Você sabe por quê? Porque obras são resultado de um esforço. Fruto é resultado da vida. Assim, quando Israel se submeteu à lei, eles disseram, todos os bons mandamentos nós cumpriremos, nós podemos cumprir. Parecia nobre, mas era justiça própria. Logo após, o bezerro de ouro. Eles quebram o primeiro mandamento. Mas primeiro, eles buscavam as obras da carne. Nós podemos fazer. Sem Deus. Deus, daqui para frente não nos abençoes por causa da graça. O Senhor nos trouxe até aqui, passamos pelo Mar Vermelho por causa da graça. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez isso por nós. O Senhor nos deu maná do céu por causa da sua graça, mas daqui para frente nos abençoe porque merecemos. Nos dê leis. E tudo que o Senhor ordenar, eles nem conheciam os 10 mandamentos, tudo que o Senhor ordenar, nós podemos cumprir. Manda lá. Imediatamente vem o bezerro de ouro. Você me escuta? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que a força do pecado é a lei. Não é a graça. Graça é o antídoto. Amém? Assim, no que se refere à lei, o inimigo tem conseguido fazer-nos pensar que a graça, esperança, alegria, paz são básicos. Menos a santidade. Amém. Você tem que impostar a voz. Ei, Deus é santo. Santo, santo. Agora, Deus é santo, amigos. Claro, Ele é 3 vezes santo. Assim era Cristo quando caminhava entre os pecadores.
Mas ele era disponível. Os fariseus não gostavam disso. Eles queriam Deus confinado no Santo dos Santos, distante do povo, para que o povo pudesse passar por mim. Tinham que passar por eles. Eles não gostavam de Jesus ter feito Deus tão acessível. O que você acha? Que Deus quer? Que você o conheça na sua santidade? Deus é santo. Jesus era santo quando caminhava na terra, sim. Pedro, Paulo e João. Na carta de Paulo, Paulo é um homem de inteligência. Paulo diz, Cristo não conheceu o pecado. João, que é uma pessoa do coração, ele disse, em Cristo não havia pecado. Pedro, que é um homem de ação, ele diz, Jesus não cometeu pecado. Seja como você enxergar Jesus, ele não tem pecado. Você me escuta? Mas é assim que ele quer que o conheçamos, um Deus 3 vezes santo. Se fosse assim, a mulher hemorrágica nunca teria tocado o seu vestido, porque pela lei judaica ela seria apedrejada. Amém? Ninguém podia se aproximar de Jesus, nem o leproso, se eles vissem somente a sua santidade. Deixe-me fazer uma pergunta. Responda do coração. Considerando as histórias da Bíblia e seus personagens, quando o anjo aparece, nem fala de Deus, quando o anjo aparece para elas, qual a primeira resposta delas? Elas caem com os joelhos nos chãos e dizem, se afasta de mim, eu sou um homem pecador. Eu vou morrer, eu vi Deus, certo? Qual a consciência que elas têm? Alguém se ajoelha e diz, a tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Alguém faz isso? Não. Quando as pessoas na Bíblia, quando Deus aparecia a elas, ou até mesmo os anjos apareciam a elas, a reação delas era, afasta-te de mim. Como disse Manoá, o pai de Sansão, nós vamos morrer porque vimos Deus. Ele disse à esposa dele, você não precisa explicar às pessoas a respeito da santidade de Deus. Eles já têm consciência disso. Instintivamente eles são conscientes que Deus é santo. O que você necessita ensiná-los é seu amor, sua graça, a esperança que isso produz, a paz que Ele quer nos dar. E para isso precisamos do Espírito. No próximo programa, o bom pastor deixou as 99. O bom pastor foi. O bom pastor buscou. O bom pastor encontrou. O bom pastor carregou. O bom pastor convocou uma celebração. O bom pastor se alegrou. Eu disse, Senhor, eu não vi onde a ovelha se arrependeu. E o Senhor disse, isso é arrependimento. A ovelha tem que permitir ser carregada. A ovelha tem que permitir ser amada. A ovelha tem que permitir descansar nos ombros fortes. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.